Eu vou bater um papo no Gazeta Entrevista de hoje com o deputado estadual Major Rocha, do PSDB. Hoje, na Assembleia Legislativa, o principal tema de debate foi a parada gay do último domingo. Deputados de oposição e de situação se revezavam no debate acerca das cenas de nudez, de alto conteúdo sexual a que foram submetidas crianças e adolescentes, ao conteúdo das reivindicações, a fotos exibidas nas redes sociais, a questões como o financiamento público desse tipo de movimento. E eu vou debater também outras questões com relação à política local e à oposição com o deputado Rocha. Boa noite, deputado. Tudo bem? Boa noite, Alain. Satisfação. É um prazer estar aqui no programa. Deputado, foi o tema de debate hoje na Assembleia Legislativa e o senhor, que é o líder da oposição, gostaria de ouvir do senhor, deputado. O senhor achou que houve excessos na parada gay com relação ao conteúdo explícito de algumas pessoas, diga-se de algumas pessoas, não todos, e que o senhor também... Tem até uma pergunta aqui nas redes sociais que nós recebemos aqui, da Fátima Issaide Nunes, que diz o seguinte: deputado, qual a sua posição sobre o governo financiar o que aconteceu na parada gay? E aí, deputado? Olha, Alain, eu acho que para a gente é uma situação lamentável o que aconteceu naquele movimento, né, na parada gay. A gente vê que ela desvirtuou da proposta, que era conscientizar contra a homofobia, contra o preconceito, contra a discriminação. Coisas que nós somos a favor aqui. Isso. Ninguém defende a homofobia, sem dúvida, a discriminação, nada disso. Mas eu entendo que a parada gay ela fugiu dos seus propósitos. Ela se tornou num carnaval. Isso no sentido literal da palavra, festa da carne. Saiu daquela coisa de conscientizar para o combate à homofobia, o combate à discriminação. O preconceito. E passou a ser um carnaval, uma festa, e com cenas grotescas. A saber, aquela que foi exibida pelas redes sociais de uma foto onde uma pessoa simulava um sexo oral, isso na frente de todo mundo. Também discordo do patrocínio desse tipo de atividade pelo governo do Estado. O governo, só na contratação da banda, está lá publicado no Diário Oficial, o Estado gastou R$20 mil. Então, nós vemos que hoje há uma confusão no papel do Estado. O Estado está patrocinando um movimento em que, na verdade, deveria ter como objetivo coibir esses atos de discriminação, de violência. Uma violência, que a homofobia é uma violência. Mas está fazendo o contrário, está promovendo mais violência. Exatamente. O movimento está certo até o ponto em que reivindica suas bandeiras de luta, mas perde o sentido no momento em que expõe, inclusive, adolescentes a cenas de alto teor sexual. Veja que nas imagens... Inclusive, disse que tem informações de que muitos adolescentes estavam ali naquele momento. Veja que nas imagens do movimento lá, você via crianças, adolescentes participando, alguns até com bebidas, com garrafas de bebida na mão. Isso eu acho que o Ministério Público tem que apurar, o Ministério Público tem um papel importante. E, ao passo que o Estado está investindo numa manifestação desse porte que vai de encontro aos anseios, não só dos cristãos, mas vai de encontro aos anseios da família. O senhor é cristão, deputado? Sou cristão. Católico, evangélico? Sou evangélico. Há quanto tempo, deputado? Já tem um bom tempo. Agora, você vê que falta dinheiro, por exemplo, há 2 semanas atrás nós fizemos uma visita à Fundação Hospitalar. E lá na Fundação Hospitalar tem um equipamento chamado macrótono, que é um equipamento que é usado para a produção do material que vai ser examinado. As pessoas que estão suspeitas de ter câncer. Sim. Isso. E esse equipamento custa R$25 mil e está quebrado. E tem uma sala que ela deve ter mais ou menos uns 35, 40 metros quadrados, está abarrotada de material para exame e não tem, e o equipamento está quebrado. Quer dizer, você vê que o Estado... Mas o senhor entrou em contato para saber o porquê desse equipamento estar parado, se já estava em manutenção? O equipamento é muito velho, e só tem um para todo o Estado. E aí veja que as pessoas que socorrem da rede pública, que não têm condição de pagar esse exame, vão ficar esperando até o equipamento se recuperar. E aí, pior, se a suspeita de câncer for confirmada, essas pessoas vão ter um tratamento prejudicado. Por quê? Porque vão fazer um tratamento tardio. Tinha mas tinha coisa mais grave da Fundação. Por exemplo, tem um outro equipamento que é para câncer de próstata, para examinar, um aparelho de colonoscopia, que estava queimado também, e tinha uma pilha de mais ou menos 1 palmo de altura de exames para serem realizados.
E esse equipamento estava queimado pela falta de R$800, que é o valor da peça que estava faltando no equipamento. Há quanto tempo estava queimado esse equipamento? Há um bom tempo, porque para acumular uma quantidade de exames daquelas, eu acredito que é um bom tempo. Por falar ainda nessa questão da saúde, o senhor sabe que o governo e a prefeitura estão realizando um amplo trabalho de combate à dengue, e diga-se que é um trabalho muito importante, que tem que ser feito nas casas das pessoas. E há um tema polêmico, que alguns deputados, inclusive, já começaram a debater, que foi justamente a parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Ministério Público Estadual. E, inclusive, eu vou citar aqui a frase da secretária de seguinte: olha, a gente está fazendo as ações básicas de controle e eliminação, juntamente com a educação e a conscientização, mas, se for necessário, vamos acionar os moradores na justiça, os moradores que não permitirem a entrada dos agentes de endemias nas casas para fazer o combate ao mosquito. O que o senhor acha dessa situação? Eu vejo que há um erro grave aí do governo, né? E tentando desfocar o problema da dengue no estado do Acre, principalmente aqui em Rio Branco, porque esse problema nós vemos que todo ano é a mesma coisa. O governo do estado ele só cuida de combater a dengue quando chega próximo ao período invernoso, quando os casos de dengue começam a aparecer. E no período do verão, ao invés de ter um trabalho continuado, um trabalho de educação, de prevenção, um trabalho até mesmo de, sei lá, de buscar exterminar mesmo os criadores do mosquito, porque o mosquito não só vive no inverno. No verão ele também ele está presente no nosso meio. Só que em menor quantidade. Em menor quantidade. Então o governo ele deixa para cuidar sempre no período invernoso, sempre quando os casos de dengue começam a estourar, né? E agora eu vejo que, pelo menos a minha avaliação, que isso é uma forma de tentar transferir para o cidadão uma responsabilidade que é do Estado. Agora também acho que o cidadão ele tem que ter consciência e tem que abrir sua residência. Mas o senhor concorda que o governo e o Ministério Público estão corretos em entrar na casa do cidadão, inclusive com talvez um mandado judicial, para combater o... Olha, eu participei, há algum tempo atrás, quando eu ainda estava no serviço ativo, né, de uma reunião desse pessoal que cuida das endemias, e naquela oportunidade, a ideia dos coordenadores era entrar na casa do cidadão à força, usando inclusive a estrutura da polícia. A gente sabe que isso a Constituição ela veda, né? Eu acho que mais do que usar a polícia e a justiça para fazer esse combate à dengue, que é um combate que interessa a toda a sociedade, acho que o governo deveria trabalhar com a questão da prevenção, da conscientização. Eu acho que o cidadão consciente de que a ação dele em liberar a sua casa, em colaborar com A promotora Mary Cristina diz o seguinte, ó, em entrevista dada a vários veículos da imprensa, ela diz o seguinte, ó, a negativa de alguns moradores tipifica crime. O direito fundamental à saúde, segundo ela, estaria sendo violado. O senhor concorda? Olha, é difícil a gente dizer isso assim de pronto, né? Porque para tipificar crime a pessoa tem que ter um direito à ampla defesa, tem uma série de coisas. Eu acho o seguinte, tem que trabalhar a conscientização e o governo não pode imputar ao cidadão uma responsabilidade que é dele. Essa responsabilidade de combater a dengue é do Estado. E o Estado, infelizmente, só cuida disso naquele período invernoso, quando começam a estourar os casos de dengue. Uma pergunta aqui do internauta. O que o senhor achou do relatório do senador Jorge Viana sobre o Código Florestal? Pergunta do Marcos Paulo, também pelas redes sociais. Olha, eu acompanhei, a gente está acompanhando esse trabalho do Código Florestal desde a época do relator anterior, que era do deputado federal Aldo Rabelo, né? Do PCdoB. E o relatório do deputado Aldo Rabelo foi muito bem fundamentado. Ele esteve no Acre por diversas vezes. Na verdade, ele andou o Brasil inteiro, né? E uma coisa que eu achei interessante no relatório anterior é que ele tirava um pouco desse ônus, desse peso que nós que somos moradores da Amazônia temos, de arcar com essa responsabilidade de arcar com o ônus e não temos nenhum bônus em morar na Amazônia, em pertencer à região, digamos, mais protegida pelo Código. E o senador Jorge Viana, ele descaracterizou um pouco, pelo menos no meu ponto de vista, o relatório inicial, né? Mas mesmo assim, eu acho que tem que ser melhor discutido, principalmente essa questão. Acho que nós temos que ter mecanismos de compensação para os moradores da Amazônia. Veja o seguinte, um agricultor aqui no estado do Acre, eu tive hoje reunido com o pessoal que mora ali no Baixa Verde, que tem uma área de terra de 15 hectares, 22 hectares, né? Lá no Alcobraz são 15, aí varia. Mas veja que se ele tirar 50% de reserva, ele vai ficar com o que para produzir? Então nós temos que ter algum mecanismo de compensação.
E aí não o mecanismo de compensação, como foi proposto a questão da Bolsa Floresta, né, que o cidadão tem que reflorestar e vai receber R$ 100 por mês. Então, em sua opinião, tem que mudar a questão do mecanismo de compensação Nós temos aqui para a Amazônia. Nós temos que criar mecanismos de compensação para nós amazônidas. Pergunta aqui do Franklin Ingma. Ele faz a seguinte pergunta. Eu gostaria de perguntar ao nobre deputado se ele não acha que a oposição em nosso estado está sem liderança e sem proposições e que cada deputado de oposição está remando para um lado diferente. Não seria a hora de organizar essa oposição? Deputado Major Rocha, pergunta boa, hein? Pergunta boa. Eu acho que a oposição ela tem se credenciado, ela tem se consolidado ao longo dos últimos anos, né? É bom lembrar sempre que o discurso da Frente Popular é que essa oposição atual, né, eles querem colocar essa marca, que a oposição atual é aquela oposição que quebrou o Estado, que deixou alguns meses de salário atrasado, que faliu o Banacre. Mas nós vamos ver que essa oposição que eles falam, hoje, está toda nos quadros da Frente Popular. Então essa oposição nova, ela tem se credenciado, ela tem crescido com nomes como, por exemplo, do deputado Jamil Asfuri, como nomes, por exemplo, como o deputado Márcio Bittar, com nomes como o senador Petecão, que era da Frente Popular e veio e fortaleceu o nosso movimento, com o nome do nosso ex-candidato a governador, Tião Bocalon. Então a oposição ela tem se fortalecido. Agora, eu entendo que esse processo de convergência, ele vai acontecer naturalmente ao longo do tempo. Aí eu aproveito e lhe faço uma pergunta. O senhor concorda que a oposição, por estar melhor nas pesquisas, e a oposição e alguns líderes têm dito, olha, nós estamos à frente, temos que aproveitar o momento e lançar uma candidatura única, como defende Tião Bocalon. É o momento de pensar sim ou não? Devem lançar várias candidaturas e tentar forçar um segundo turno e se unir depois? Veja, nós temos uma diferença... Sem Rio Branco. Nós temos uma diferença fundamental em relação aos partidos que compõem hoje a oposição e os partidos que estão na Frente Popular. Dentro da Frente Popular, essa discussão não existe, né? Se vai ter candidatura única, não. A candidatura é imposta. Isso todo mundo sabe. Tenho maior tranquilidade para dizer isso, por quê? Porque todo mundo viu a deputada federal Perpétua Almeida ainda aqui, até hoje, ainda está fomentando essa candidatura dela, que nós sabemos que essa candidatura não vai dar em nada. Porque o candidato vai ser indicado pelos irmãos Viana. Quer dizer, então, que a candidatura, por exemplo, essa pré-candidatura de Cibá Machado defendida pelas bases, então ele não tem chance alguma, na sua opinião? É como diria o nosso povo mais antigo, é fogo de palha. Né? Por quê? Porque as coisas dentro da Frente Popular caminham assim. Perpétua disse que pode lançar o nome dela, mesmo que o PT lance. Eu acho que isso pode acontecer? Eu duvido muito. Eu disse isso aqui no seu programa com relação ao PV. Você lembra disso, né? Lembro. E aí se confirmou. E se confirmou, Por quê? Porque isso a gente vem acompanhando ao longo dos tempos, a evolução desses partidos. Mas você não acha que a Perpétua tem um pouco mais, digamos, de força, inclusive, eleitoral para fazer esse tipo de debate dentro da frente? Seria uma grande adversária para a oposição numa disputa municipal. Mas eu acredito que a questão deles... O PCdoB vai sucumbir ela no final? vai além da vontade da candidata Perpétua Almeida, da deputada federal, né? E já na oposição, esse processo ele não se dá por imposição. Nós temos partidos grandes, como por exemplo o PMDB, que tem todo o direito de pleitear uma cabeça de chapa. Mesmo com o Petecão patrocinando, ajudando, apoiando a pré-candidatura de Fernando Melo e de alguma maneira traindo o Bocalon? Não, veja, eu entendo que um partido como o PMDB, que é um partido que tem história no nosso estado, um partido grande, né, ele tem todo o direito de pleitear essa cabeça de chapa. Assim como o PSDB, que já vem aí ao longo de várias eleições lançando candidatura a governo, a prefeitura de Rio Branco, né? Vem com chapa pronta, própria. Mas esse processo de construção ele vai se dar ao longo do tempo, né? Eu acho que ainda é cedo para a gente falar se a oposição vai ter uma ou duas candidaturas, ou mais, né? Mas eu acredito que tudo caminha lá no momento posterior para que nós venhamos a buscar um entendimento e saímos com a candidatura única. Vamos aproveitar o tempo, deputado, tem mais uma pergunta aqui, essa aqui é polêmica. O senhor conhece o Edislande Gadelha? Conheço. Edislande fez uma pergunta para o senhor. Está aqui nas redes sociais e ele disse até que duvidava que eu ia fazer e vou fazer. Para ver que aqui o negócio é democrático. Ele pergunta o seguinte: Alain, pergunte se a caminhonete que ele comprou para a associação, que ele era presidente, foi no nome da associação ou no nome dele? Eu percebo uma insinuação aqui do Edislande contra a sua pessoa, deputado. Deixa eu lhe dizer. Em primeiro lugar, dizer que eu nunca fui presidente da associação, né? Então... que você sabe disso, eu nunca fui presidente da Associação dos Militares. Mas eu até achei estranho, porque eu disse, eu não sabia que o senhor tinha sido Agora, presidente. a Associação dos Militares, ela foi constituída, e como ela, na sua criação, por ter menos de um ano, ela não tinha ainda a documentação necessária para fazer um financiamento. Aliás, a associação não faz financiamento, né? E aí, houve um contato com
os diversos integrantes da diretoria, e houve uma solicitação para que esse financiamento fosse feito em meu nome. E eu fiz o financiamento normal, sem problema algum. A caminhonete até hoje presta serviço à associação. O senhor nunca usou a caminhonete? Não, nunca usei. Eu tenho meu carro, graças a Deus eu tenho meu carro tranquilo. Só por curiosidade, agora, é uma caminhonete cara, uma caminhonete... Não, foi uma caminhonete L200 que até hoje presta serviço à associação. Agora, Você nunca usou a caminhonete, deputado? Não. A associação, essa caminhonete, ela até hoje, ela é usada pela Associação dos Militares, e aí qualquer pessoa pode chegar lá no prédio da associação e constatar, conversar com o presidente, saber. Agora, o que esse cidadão que deu essa oportunidade para a gente responder isso, ele está fazendo é que ele está tentando desqualificar a oposição. Até poucos dias atrás, esse senhor Edslande Gadelha, ele vivia esculhambando na Frente Popular, falando mal, acampando na frente, carregando faixas, e de uma hora para outra ele se engraçou, e hoje ele chama o Marcos Alexandre de Alexandre o Grande, elogia abertamente a presidente Dilma, né? Elogia diversos políticos da Frente Popular, uma mudança assim repentina. Alguns acham que foi o chá de R$3.000, mas eu não sei. Um chá do quê? Chá de R$3.000. É o tal de um chá de R$3.000. O senhor é que está falando. Muito bem, tem muita gente aqui. A Tainá Rayacusa diz o seguinte: já que estão falando, eu quero saber dele o que ele está achando dessa relação dos cristãos e o homossexualismo, sendo o caso de piada para alguns deputados. Essa pergunta a gente já colocou aqui nesse debate sobre a parada gay, mas aproveitando aqui a pergunta da Tainá, tem alguma piadinha nesse meio aí? Não, eu acho que existem pessoas que querem tirar proveito, né, jogando homossexuais contra cristãos. Eu não vejo da parte da bancada evangélica na Assembleia Legislativa ou da parte de qualquer outro parlamentar a intenção de desqualificar ou de desmerecer os homossexuais. Acho que eu entendo que os homossexuais têm o seu direito, deve ser respeitado o direito deles de se manifestar. Agora, nós não concordamos com o que aconteceu ali naquela parada gay. Nós não concordamos com o financiamento. O Estado tirar dinheiro, o parco dinheiro do povo acreano para financiar um carnaval, né? O líder do PT na Assembleia apresentou a proposta de que o prédio da Assembleia seja doado para a Câmara Municipal de Rio Branco, porque, segundo o deputado Pereira, ele acredita que os deputados estaduais têm mais condições de reivindicar recursos para a construção de uma nova sede. Aí eu pergunto, onde é que os deputados fariam as sessões, se reuniriam, teriam seus gabinetes, no caso da Assembleia ser doada aos vereadores? E como é que seria isso? Eu não entendi muito bem dessa proposta. Essa proposta já foi feita pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Juraci, né? E eu acredito que é uma proposta que deve ser bem analisada. Por quê? Porque hoje a Assembleia Legislativa ela é pequena para a demanda de atividades que ocorrem na casa. Então o senhor concorda que os vereadores sejam os próximos donos da Assembleia e os deputados tenham uma casa maior? Eu acho que nós temos que pensar em criar um espaço mais amplo. Veja que nós tivemos sessões esse ano, que a população foi impedida de entrar por falta de espaço, né? Se é a casa do povo, o povo tem que entrar na sua casa. O povo não pode ser impedido de entrar na sua casa. Então, acho que a Assembleia ela ficou pequena, e isso é bom porque o parlamento, pelo menos nessa legislatura que eu estou participando, ele mostrou que é um parlamento vivo, onde a população vai constantemente ao parlamento, a população busca os parlamentares para solucionar os mais diversos problemas. Deputado, nosso tempo está esgotado. Só uma última colocação. O senhor disse que ia apresentar uma denúncia nos próximos dias na Assembleia sobre a questão dos cartões corporativos. É isso mesmo, deputado? Nós temos aí recebido diversas denúncias de irregularidades na aplicação de recursos, né, desses cartões corporativos. E essas faturas não deveriam estar publicadas na internet ou no Diário Oficial? Não, deveriam no tal portal da transparência, mas nós fizemos uma busca nesse portal e não conseguimos localizar essas prestações de conta. Na verdade, isso deveria constar no portal da transparência, mas infelizmente não está. E nós vamos protocolar o requerimento já na sessão, se Deus quiser, de amanhã, pedindo uma prestação de contas, a apresentação das faturas de todos os gastos realizados com cartões corporativos no Estado do Acre. Eu acho que isso aí, e aí sim, de posse desse material, nós vamos fazer a denúncia ou não. Porque sabendo se de fato comprovam as denúncias de irregularidades. Mas são denúncias gravíssimas. Denúncias gravíssimas. Que envolvem pessoas, inclusive, do primeiro escalão do governo. Gente, eu conversei aqui com o deputado estadual Major Rocha, do PSDB. Deputado, obrigado pela tua vinda, viu? Eu que agradeço, Alain, e estamos lá sempre à disposição para, sempre que for preciso, prestar algum esclarecimento, conversar com o povo do nosso estado.
Obrigado, deputado, mais uma vez. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.